A proposta da redução aí da jornada de trabalho tem ganhado força lá no Congresso, mas a indústria de máquinas e equipamentos tem feito um alerta. Para a Abimac, a imposição legal de menos horas trabalhadas sem redução de salário ignora a baixa produtividade nacional e ameaça aí a sobrevivência de pequenas empresas. O setor defende que o caminho para o bem-estar do trabalhador deve passar pela produtividade e pela negociação coletiva, e não por leis que ignoram a realidade das fábricas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o José Veloso, que é presidente executivo da Abimac. José, seja muito bem-vindo e obrigado aqui pela participação. É um prazer estar com vocês aqui. José, quais são esses impactos, né? E quais seriam esses setores que podem ser mais impactados com o fim da escala 6 por 1? Olha, os setores mais impactados são aqueles onde a mão de obra ela é mais representativa no custo do produto vendido. Então, logicamente que serviços e comércio serão os mais impactados, porque a mão de obra é praticamente a atividade desses setores. No setor da indústria, vai ser mais impactada aquela que é mais intensiva a mão de obra e menos aquela que é menos intensiva. Então, vou pegar no caso de máquinas e equipamentos. Em média, uma máquina, ela, no seu custo de fabricação, de 20 a 25% é o que representa a mão de obra. Então, se eu tiver uma escala de trabalho reduzida, de jornada de trabalho reduzida de 44 horas para 36 horas, como diz o projeto da deputada Erika Hilton, nós teríamos um aumento de 20% no custo da mão de obra. Ora, com um aumento de 20%, se no custo do meu produto, vamos dizer que seja 20% o peso da mão de obra, 20 sobre 20, a máquina vai ficar mais cara 4%. Então, eu vou ter uma máquina 4% mais cara se a gente passar essa redução de jornada. Mas, na média da indústria, calculado pela CNI, nós teremos um aumento de 178 bilhões nos custos, uma média de 25%. E no total da economia, um aumento aí em torno de 20,7%. Então, haverá encarecimento dos serviços e dos produtos comercializados no Brasil. Isso pode impactar, né, ter uma retração aí severa, inclusive no PIB. Sim, existe uma previsão da FGV Ibre de uma queda de PIB de 11,3%. Né? Eu queria pegar o ponto que a matéria vinha trazendo, produtividade. Né? O que é produtividade do trabalho? É o total do emprego dividido pelo PIB. Ou seja, é o quanto um operário agrega de valor na economia com o seu trabalho. Então vamos lá, vamos imaginar que num país onde há muitos investimentos, e o Brasil é um país que investe pouco, mas vamos imaginar um país que tem grandes investimentos em máquinas e equipamentos. Então, vamos lá, nos Estados Unidos, um concorrente meu fabrica garrafa PET, então ele tem uma máquina que fabrica 100 garrafas PETs por dia. Aqui no Brasil, em função do custo de capital, juros altos, carga tributária, custo Brasil e todos aqueles problemas que nós temos na nossa economia, o fabricante de PET ele tem uma máquina que faz 30 PETs por dia. Ou seja, a produtividade do trabalhador de uma máquina que produz 30, ela é 30% da produtividade do trabalhador que produz 100. Então, a baixa produtividade, que os colegas vinham falando aqui na matéria, ela se dá principalmente pelo baixo estoque de capital no trabalhador. Vamos pegar o agro. Né? O agro teve um aumento de produtividade porque é o setor que mais investe em bens de capital, máquinas e equipamentos na economia brasileira, mas ainda investe muito aquém do que precisaria. Por exemplo, o déficit de armazenagem de grãos no país, a necessidade de mais irrigação, a necessidade de renovação do parque de tratores, colheitadeiras e implementos, mas mesmo assim há essa defasagem por causa do custo do capital, juros elevados, mas ainda é o setor que mais investiu, então a produtividade é mais alta. Então o Brasil, no ranking da produtividade, em 1980, a referência é os Estados Unidos, para o mundo todo, tá? Em 1980, nós tínhamos a produtividade 50% do trabalho lá nos Estados Unidos.
Agora, 40 anos depois, a nossa produtividade é um quarto da produtividade dos Estados Unidos. Nossa produtividade caiu pela metade em relação a outros países nesses últimos 40 anos. E a nossa produtividade ela vem baixando pela falta de investimento, seja na indústria, no agro, na logística, em todos os setores da economia, infraestrutura e etc. Então, o que nós tínhamos que estar discutindo? Nós tínhamos que estar discutindo a melhoria da economia brasileira, responsabilidade fiscal, abrir espaço para queda de juros, abrir espaço para diminuir a carga tributária, combater o custo Brasil, para daí então a gente vir discutir esse tema, que ele pegou tração, não tenho a menor dúvida, pela questão das eleições. O deputado Hugo Mota, quando a gente foi para as férias, todo mundo no final de dezembro, ninguém estava discutindo esse assunto. Quando ele volta de férias, ele traz o tema, já com alguns filminhos gravados, e o tema pegou tração, né? Mas não deveria ser assim, não deveríamos olhar um problema tão sério no ano eleitoral. A gente deveria ter mais debate de quem vai sair perdendo nessa história e o que o Brasil deveria estar fazendo para caminhar, assim, no futuro, quem sabe, com o aumento da produtividade e a diminuição de carga horária de trabalho. Mas não existe um caminho, não é possível, né? Talvez tenha uma alternativa, ou se criar uma alternativa para que se mantenha, talvez, essa redução da jornada de trabalho, mas, por outro lado, a gente ter algum mecanismo, algum caminho que possa, né, melhorar, por exemplo, o acesso ao crédito, diminuir essa carga tributária, diminuir o que se paga, né, esse custo do dinheiro para poder se manter tudo isso, porque muitos defensores colocam essa questão da redução, né? Cito exemplos da Europa, como, por exemplo, a Bélgica, né? Então, assim, são situações que existe a possibilidade, né? Assim, ou mantém o que está atualmente hoje, ou a gente vai para essa redução da escala 6x1 e aí não tem outra alternativa, não existe uma terceira via, alguma forma de que se consiga equilibrar para que tanto a indústria, tanto os trabalhadores possam aí ter situações equilibradas? Olha, essa é a nossa atual realidade. Nós tivemos uma excelente reforma trabalhista em 2017 e que ela está em vigor. Então, a lei fala, vale o negociado sobre o legislado. Então, o que nós defendemos? A livre negociação. Então, se a gente olhar a realidade, embora a lei diga que a carga de jornada é de 44 horas, na indústria brasileira, a média hoje é 40,8. A média do Brasil hoje é 39,3. Então, na prática, nós já temos uma carga menor do que diz a lei. Quando a gente vai nos países desenvolvidos, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, México, Holanda, Argentina, Paraguai, Reino Unido, todos eles têm na lei uma jornada de 48, mas na prática uma jornada muito menor. Por exemplo, na Alemanha, na indústria, porque eles atingiram outro patamar de investimentos, eles têm uma carga de 36 horas, mas a lei fala em 48. Então, o que nós defendemos é uma flexibilização no teto. Para você ter uma ideia, os países ricos, o Clube dos Ricos, a OCDE, são 42 horas. E no G20, que são mais ricos ainda, 42,6. Na prática. E aqui no Brasil, na prática, está em 40 horas. O que a gente tem que olhar é que existem setores que são diferentes de outros setores. Existe uma diversidade. Então, aqueles que podem reduzir a jornada, aqueles que podem mudar a escala de trabalho, que o façam, mas na negociação entre sindicatos patronais e laborais, e não por força de lei. Veja bem, no Brasil, a esmagadora maioria das empresas, mais de 60% delas, tem até 10 funcionários. Imagina que você tem uma empresa de 5 funcionários e você vai perder 20% do que eles podem trabalhar. Se isso acontecer, ele vai ter que contratar mais um trabalhador. Isso é uma empresa, uma empresa pequena. O que nós vamos estar estimulando? Nós vamos estar estimulando a informalização do trabalho, né? E aí nós vamos ter um outro problema,
problema de como financiar a Previdência. O próprio deputado Joaquim Passarinho falou agora no vídeo aqui que ele está defendendo uma contrapartida à redução de jornada à volta da desoneração da folha. Ótimo, vamos discutir a desoneração da folha, porque a folha no Brasil é muito onerada. Mas também nós vamos ter que discutir o financiamento da Previdência. Como que nós vamos pagar a Previdência, que já é um grande rombo e já está precisando de nova reforma. Então, um assunto que estava parado, um assunto que ninguém estava discutindo, o deputado Hugo Mota, ele traz das férias legislativas, não tem como dissociar disso, e coloca esse abacaxi para a sociedade brasileira sem uma prévia discussão técnica. Nós tínhamos que estar discutindo, como você falou, a melhoria da economia brasileira, a diminuição do custo Brasil, para daí, então, estar discutindo temas que não estavam na nossa pauta. Talvez uma saída dentro dessa perspectiva, né, para que não haja esse aumento e assim, é uma bola de neve que isso pode acarretar, seria, como disse um dos entrevistados da matéria, tratar por setor, né? Então, assim, que haja uma regra, haja uma regra básica e que cada setor possa, então, né, deliberar, como já existe dentro das negociações aí com os sindicatos e tudo mais, essa flexibilização dentro daquilo que a realidade, porque de fato, se a gente colocar, né, uma regra para todos, né, para a indústria, talvez não funcione, como a gente viu na reportagem. Para os hospitais também não funcionam, né, esse esquema, porque tem uma outra rotina, né, os hospitais eles precisam de atendimento ininterrupto, então assim, talvez um dos caminhos, né, seja essa negociação via, né, existe uma regra geral, a regra básica reduz essa carga de trabalho, porém, dentro de alguns setores, ela precisa ser maior, porque precisa atender a demanda daquele setor e tentar se articular com redução de impostos, com desoneração da folha, trazendo elementos que possam, então, melhorar, né, porque o que a gente não dá para poder né, ficar só nessa, ou é uma coisa ou é outra, uma coisa binária, né? Ou é A ou é B, e não se discute todos os outros, né, argumentos, os outros meandros que podem colaborar com isso. Existem outras saídas, é possível que exista, então é preciso que haja negociação, é preciso que sentem-se para conversar, é preciso que os setores possam cada um colocar suas realidades e a gente, né, encontre um caminho comum para que todo mundo saia ganhando nessa situação, porque assim, eu acredito que ninguém quer, né, por exemplo, ter um desemprego alto, as empresas não querem, né, perder seus funcionários, né, as empresas querem ter mais pessoas trabalhando, aquilo que você trouxe, né, para não cair na informalidade. Então, acho que é preciso discutir, como você trouxe, né, é preciso discutir mais, não dá para poder só, né, levar em consideração alguns aspectos e outros não serem colocados em consideração. Exatamente. Então, é o que nós temos hoje, né, que é a atual CLT, a lei da reforma trabalhista diz isso, né, que é negociação entre as partes e prevalece o negociado sobre o legislado. Lembrando que a gente já tem, na média brasileira, uma carga, uma jornada de trabalho perto de 40 horas, e não de 44, como diz a lei, né? E estamos bem dentro daquilo que se pratica lá fora. Então, o que nós temos que discutir também com os trabalhadores é se eles querem aumento da inflação, se eles querem perder o emprego, a ameaça de perder emprego, se eles querem a informalidade e principalmente aumento de custos de serviços, né? Tem que colocar tudo isso na balança e não simplesmente impor isso na sociedade sem debate, né? Principalmente contaminado com os temas das eleições, né? Eu conversei com alguns deputados, na verdade, é uma quantidade boa de deputados, e todos que eu conversei, eles não são favoráveis a essa mudança. Mas todos fazem o seguinte comentário: pô, no ano eleitoral, como é que eu vou chegar lá no meu município, o meu opositor, ele vai pegar e vai falar, olha, o fulano de tal votou contra essa lei que reduzia a sua jornada. Quer dizer, os deputados, eles estão se sentindo forçados, né, com as costas para a parede, no sentido de ter que votar uma agenda que eles não querem votar, por simplesmente
porque a estratégia foi trazer o tema no ano eleitoral, onde o populismo, né, uma medida populista como essa tem mais apelo. Só que se a gente se debruçar e entramos nos meandros dessa medida, a gente vai ver que de populista ela não tem, porque ela vai prejudicar a população. Esse ponto é importante a gente colocar aqui. Isso eu trouxe essa questão de que, se perguntar para as pessoas, né? Se perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer que talvez, sem algum argumento, vai dizer que é contra, porque ninguém quer perder o emprego, ninguém quer ter aumento de nada, né? Então, assim, isso não pode ser jogado na conta do trabalhador, porque, assim, o trabalhador não tem escolha nessa situação, né? O trabalhador não faz a menor ideia de como é que isso se dá. Então, por isso que a gente tem os deputados, os senadores, os políticos, para que eles possam representar a população e, da melhor forma possível, encontrar caminhos que levem, né, o país a sempre crescer. Né? O que a gente vê aí dentro dessa questão política é porque nem tudo é sempre 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, é muito importante que a gente haja o debate, que se traga aí audiências públicas, que se escutem os setores, que cada um possa colocar seus pontos de vista e encontre a melhor saída para que a gente encontre aí o melhor para todo mundo, para todos os 2 lados, seja para os trabalhadores, seja para os empregados, porque senão fica uma discussão meio, né, não nivelada do ponto de vista trabalhadores e empregadores. Então, é uma situação bem complicada. José, quero te agradecer demais pela participação aqui no Agronotícias primeira edição. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado.